Hey guys, what's going on? Robert for International Postal Research, mais um vídeo para vocês, diretamente da Costa Oeste. Vamos falar um pouco sobre os candidatos aí, sobre essas pesquisas de boca de urna, mas vamos fazer uma reflexão e uma analogia referente ao candidato Jair Bolsonaro, que muita gente está perguntando e questionando. Bom, existe uma grande incógnita dentro de números, ou seja, de pesquisa, principalmente da internet. A gente sabe que no Brasil 40% da internet está ativa no Brasil. Não são todas as pessoas que têm um computador, principalmente a internet. Às vezes tem um computador, mas não tem internet. Então, e a gente sabe que tem mais de 100 milhões de pessoas que votam literalmente. E a maioria são mulheres. Bom, então não caia no conto do vigário referente a essas pesquisas da internet que dão como probabilidade esperança para o candidato Jair Bolsonaro. Não tenho nada contra ele, mas existe uma grande incógnita também dentro do seu discurso, porque ainda é a mesma pauta de outros candidatos. Não é um discurso que ele tem assim meio que agressivo a nenhum candidato, mas fala muito literalmente do sistema passado, sobre Bolsa Família, enfim, as coisas que aconteceram no governo, questões sociais, e não tem uma pauta principalmente no plano regido da economia brasileira. Então fica muita coisa assim meio que a desejar. A gente sabe que existe uma grande proporção das pessoas que ainda não tem um caráter e às vezes não tem uma opinião formada e vai através de Maria vai com as outras. Então, o que acontece? A mídia no Brasil ela está na mão de 5 famílias, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Então, você pode ver que as grandes incorporações, principalmente as que estão no auge aí, claro, que tem nome, mas não está no auge literalmente, tem 15% de audiência, qualquer hora pode ser estatizada, vai ser democratizada com certeza no futuro, a gente sabe disso, e tem um sinal de 15%, qualquer hora pode também perder o sinal. Bom, a gente vê que essas grandes emissoras aí nunca questionaram nada referente a Jair Bolsonaro. Ou seja, a ideia é o quê? Qual que é a ideia? Qual que é o intento? Então a gente sabe que o aspiral de silêncio, a técnica que é aplicado dentro desse contexto é fazer com que as pessoas possam ter sempre um salvador da pátria. Não existe isso. Para você governar, somente no Brasil, existe 2 facas de gume, que fica difícil das pessoas analisarem as questões que você, porventura, irá acarretar. Então, essa jogatina está ainda dentro desse consenso que as pessoas ainda não perceberam. A questão da mídia de influência, de manobra de massa, de principalmente manipular a população, ainda consegue predominar em mais de 50% da população. A gente sabe também que a população tem já os seus votos coligados ao PSDB, mesmo com tudo aquilo, já compraram a ideia, o full package, então já compraram o pacote feito, e tem os candidatos também que votam os partidos da oposição. Então, dentro desse paradoxo, se criou um grande separadismo entre a estratégia que é colocado junto com a mídia e alguns artefatos para poder se levar vantagem e sobressair na corrida presidencial, através de discursos baixos, discursos de ódio, somente de agressão. Então, a coerência de Jair Bolsonaro tem boas intenções, tal, mas não tem um plano vigorado ainda dentro de macro, microeconomia, não questiona nada referente à política externa, principalmente com o que aconteceu agora e com o transatlântico, a questão do NAFTA, do Mercosul, enfim. Não se questiona nada referente ao Banco Central no Brasil, política cambial, estratégia geopolítica, principalmente neoliberalismo, tem que acabar com essa patifaria.
não tem uma carta na manga. A gente sabe que ele questiona muito referente a grandes riquezas, grandes minerais que o Brasil tem. É óbvio, isso aí é importantíssimo se a gente for analisar e se a gente for pesquisar a fundo, dá uma alavancada no Brasil, e a gente sabe que não é isso, e que faz parte desse golpe. Realmente, os que estão por detrás é porque eles conseguiram enxergar que o povo brasileiro não está conseguindo ver lá na frente. Então, esse aspiral de silêncio, essa técnica dominante, faz com que o povo aceite tudo, entendeu? Então, a ideia é estrangular os que estavam e dar espaço para que os outros possam copiar modelos como os americanos para poder comprar a ideia. Então é tudo uma jogatina para que você, pelo incrível que pareça, possam vencer as pessoas num cansaço. É mais ou menos quando a pessoa está sendo sequestrada. É uma das estratégias que a polícia usa, e a mídia usa esse tipo de coisa, porque sabe que o brasileiro tem memória curta e muitas das vezes a gente não entende as questões que são colocadas. Então, vive aquele impasse de discussão sobre corrupção, sobre fez aquilo, deixou de fazer, quem fez vai ser desmotivado, e assim vai literalmente. É a mesma coisa, são fatos divergentes referente ao João Dória, que questiona ser um gestor, não um político, fascista, farsante, tá aí preparando a cama, como eu já falei para vocês, para 2018, fala que não vai, deixa de ir, estão tudo preparando, porque a mídia tá na mão do PSDB no Brasil, e a gente sabe muito bem, só o Geraldo Alckmin paga 100 milhões para a revista Veja tampar o sol com a peneira todos os anos, faz parte aí do PCC, enfim, a gente tá aí. Então, existe uma grande incógnita dentro desses grandes. Então, jamais Bolsonaro vai fazer aliança com partidos extremistas ou reacionários, porque o impasse, o contrapeso aí sempre vai estar entre esquerda e direita, que na realidade não existe, estão totalmente contaminadas ambas as partes. Então, o candidato que é pequeno faz com que haja literalmente sempre um segundo turno, para que as incógnitas possam colocar na mente das pessoas que aquele que está sendo beneficiado, na realidade, vai acarretar mais dificuldade para a população. Então as pessoas, felizmente, a austeridade no Brasil se deixa um pouco a desejar. Então a gente tem que questionar, tomar cuidado literalmente com esse tipo de enquete. A gente sabe que pesquisa nenhuma, pode sair pesquisa do Vox Populi, do Ibope, pode sair do GAP aqui nos Estados Unidos, Datafolha, isso, aquilo. Não foi à toa que o Michel Temer pagou para Datafolha falar que a maioria dos brasileiros estava gostando dele. Um fascista, um cara antagônico, traidor da pátria aí, de acordo com o Wikileaks, a gente já falou 1000 vezes, traidor da pátria, informante da CIA, ele que vendia informações, sempre tá vendendo informações aí, traidor da pátria. Ele vai ter que prestar conta literalmente, não só ele, mas a história vai escrever, e quando o filho dele bater com a realidade, vai ser triste, não só para ele, mas para a família. Então, a questão a gente vai fazer alguns vídeos falando sobre técnicas que porventura a mídia usa para poder colocar no seu paradigma, e a estratégia de Bolsonaro tentar dar uma alavancada para o próximo ano. Todo mundo está na escória, na expectativa de que a Operação Lava Jato finalize com a prisão do Lula, coisa que eu acho que não vai acontecer, porque se existir justiça, isso não vai acontecer. Então, o que está acontecendo também é que a Operação Lava Jato está colocando em contraponto um juiz que já passou acima, já falei para vocês, tancou a economia, o Brasil está parado acima de 200 milhões, entendeu? Usa coerção coercitiva, ele está totalmente ultrapassando as linhas das barreiras através da Constituição, e é um juiz que está contando com a opinião pública, ou seja, isso não representa nada. Então, se ele for querer fazer algo para poder beneficiar a opinião pública, ele está completamente enganado, e ele vai
pagar por isso. Um grande abraço, Robert for International Post Research. A gente se volta no próximo vídeo. Até mais.